Glória a Deus, boa tarde, tudo bem? Meditando também na palavra do Senhor, nós vamos encontrar textos riquíssimos. A Bíblia diz no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, que uma mulher foi pega no extremo ato de adultério. Se ela estava em adultério, era porque ela era casada. E o levirato, na lei Moisés, exortou ao povo que as tais, o homem ou a mulher que fosse prego com essa prática, deveria ser apedrejado. Ambos deveriam ser apedrejados. Mas por que não houve o homem? Por que não apareceu o homem, só a mulher? Vou te explicar aqui os segredos, os mistérios. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele incomodava a plebe. Jesus Cristo incomodava os reis. Jesus Cristo incomodava as sinagogas. A sociedade média, a sociedade alta, os ricos, ficavam incomodados com a presença do Senhor, porque ele atraía as pessoas. A Bíblia diz que dele saía a virtude e as pessoas seguiam-no. Começaram a divulgar falsas conversas, histórias, mentiras, de calúnias, difamações contra o mestre, porque ele ofuscava os demais. Ele ofuscava. Ele era a própria luz, e sendo a própria luz, ele não precisava de brilho. Ele era a luz do mundo. Então os homens da sinagoga, o sinédrio, os fariseus, os escribas, os saduceus, os alexandrinos, todos ficavam furiosos e cheios de inveja. Então o que eles faziam? Procuravam um meio de pegar o mestre. Mas aqui, cada grupo tentou Jesus de uma forma, mas esse grupo aqui específico eram os religiosos, os que conheciam a lei de Moisés. Os saduceus e os fariseus eram inimigos, mas se uniram contra Cristo. Além do próprio inferno que criou, que deu essa ideia, esse projeto, pegaram uma mulher e levaram até Jesus. Mas quem era o homem que eles queriam acusar? Era o próprio Cristo, porque havia um combinado ali, havia um conglomerado pelas costas do mestre. Mas o mestre é onisciente, ele não precisa ver para saber, ele não precisava ouvir para saber, pois o Espírito lhe revelava todas as coisas. E a Bíblia diz que ele estava ali sentado e no templo, provavelmente nos fundos do templo, onde tinha areia, pois à frente tinha uma escadaria. E ali ele estava sentado escrevendo no chão. E pegaram uma mulher e lançaram-na no chão. E acusaram-na, disseram: mestre, esta mulher foi pega no extremo ato de adultério. E na lei, segundo nos ensinou Moisés, as tais devem ser apedrejadas. Tu, o que dizes? Se Jesus dissessem apedrejem, eles iriam acusá-lo e dizer: você não prega o amor? E por que está mandando apedrejá-la? Se eles dissessem não apedrejem ela, eles iam dizer: você está contra a lei de Moisés. Então, eles acharam que o mestre não tinha uma saída. Mas ele é quem abre todas as portas. Ele conhece todas as veredas, todos os caminhos de cada coração, de cada pensamento. Então ele, inteligentíssimo, com a sabedoria espiritual, a qual ele é maior do que Salomão, o único que superou Salomão, ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que houve um silêncio. E começaram a saltar unânimes, isto é, as pedras. Provavelmente aquele povo, ele passaram por alguma construção, porque a Bíblia fala unânimes. Era pedra de construção. Então, eles pegaram aquelas pedras e saltaram.
começando dos mais velhos até os mais moços. O diabo sempre ele vai armar, sempre ele vai tentar um meio, uma situação para querer acusar, para querer condenar e julgar o homem de Deus. Cristo foi o maior exemplo. Mas Jesus Cristo disse: quando fores levado perante os homens e os tribunais, não temais, nem se preocupeis, pois o Espírito de meu Pai vos dará a palavra, porá na vossas bocas a resposta à palavra, ao qual não poderão responder nem contradizer. Foi o próprio exemplo em tudo que ele disse, em tudo que ele pregou, em tudo que ele ensinou. Jesus não pregou nada que ele não viveu ou não pregou nada que com ele não aconteceu. Que Deus abençoe. Shalom. Boa tarde.